Amém, queridos. É muito bom que a gente possa orar junto ao Senhor e poder compartilhar daquilo que nós temos de pedido e daquilo que nós temos no coração um com os outros. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre um modelo de feminilidade, masculinidade bíblica, mas acima de tudo um modelo de ser humano bíblico, de pessoa bíblica. Claro que hoje o que bomba nas redes sociais e por aí fora são feminilidade, modelos de como ser uma mulher, modelos de como ser um homem, e isto está pervertido pelos extremos, tanto de conceitos que não condizem com a Bíblia do que é ser mulher, do que é ser homem, e vocês já sabem de tudo que a gente está falando. Mas, acima de tudo, eu quero olhar para você por uma história bíblica e que a gente consiga desenvolver essa história, olhando, tentando senti-la como se nós estivéssemos a vê-la e não como uma coisa que nós simplesmente estudamos de longe. Por isso eu peço que você já abra aí na sua Bíblia no livro de Ruth. E fica, talvez, uma mensagem como uma propaganda para a nossa aula da EBD de Ruth, que começa no próximo semestre. Pelo que eu estou sabendo, vão se manter as matérias. Então nós teremos aí a aula de Ruth. É uma bênção esse livro. Esse livro é muito rico em ensinamentos e para nós hoje também. Nós vamos tentar passar pela história. Então a gente vai ler alguns versículos. Não sei se eu vou conseguir trabalhar toda a história de Ruth aqui. Quando a gente for passando por ela, vamos comentando algumas coisas e tentando trazer para a nossa realidade. Então vou pedir que você mantenha esse livro aberto e a gente vai trabalhar em cima dele. Vamos ler os primeiros versículos. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Até aí, por enquanto. O nosso narrador aqui, que nós não sabemos quem é, o que nós sabemos é que provavelmente foi alguém do período real, ali do período de Davi, ou um pouquinho mais tarde, provavelmente alguém patrocinado pelo Império Real para que pudesse descrever os acontecimentos da família de Davi. Mas nós já temos aí descrito no texto quando que a história acontece. E quando é que a história acontece? Um de cada vez, gente. Quando é que a história acontece? Pode falar alto, Fernandão. Eu sei que você não gosta de falar alto, mas pode falar alto. Acontece nos dias dos juízes. E como é que eram os dias dos juízes em Israel? Todo mundo bonzinho, todo mundo fazendo aquilo que Deus queria, a bênção de Deus caindo, o povo prosperando de fé em fé, em glória, era isso? Tem 2 frases muito repetitivas no livro de Juízes. Uma eu tenho certeza que você se lembra, que a gente disse quando os nossos pastores estão de férias. Naquela época não havia rei Israel e cada um fazia o que queria. Essa é uma frase bem famosa do livro de Juízes. Mas tem outra que aparece bastante. Alguém tenta lembrar? No texto de Juízes, nessa época. Lembra? Deus levantava um juiz, aí o povo era liberto. Aí o povo fazia o quê? Rebeldia. E tem uma frase que marca que fala assim: e o povo voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o livro de Juízes, ele não marca um ciclo, bem, ele marca uma espiral decadente, cada vez mais as coisas vão piorando. E é nessa esfera que a história de Ruth acontece. A coisa está feia, o povo não está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, e a liderança de Israel está corrompida, o povo de Israel está corrompido, e tudo aquilo que eles receberam de promessa do Senhor, aquilo que eles receberam de ordenança do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, eles não estão cumprindo. E agora a mão de Deus está pesando sobre eles. Tanto é que o texto começa dizendo que naquela
época houve fome na terra. Dentro do Antigo Testamento, a ideia de fome na terra era a mão de Deus pesando sobre o povo. Se tinha fartura, Deus estava se agradando do povo. Se tinha falta, Deus estava pesando o povo, trazendo o povo para si. Então, houve fome na terra. E aqui é muita ironia que o nosso texto começa, dizendo na primeira frase, nos primeiros arranjos da narrativa, dizendo que houve fome em Belém. Tá, mas que ironia é essa, Renato? Porque a palavra Belém significa casa do pão. Então, houve falta do pão na casa do pão. O autor de Ruth começa ironizando essa questão. Houve falta de pão na casa do pão. E aí um homem que deveria ficar em Israel, onde Deus prometeu que ele fica, ele faz o quê? Vai para a terra de Moabe. E lá ele leva a sua mulher. E aí, o que acontece no versículo 3? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Essa é a primeira cena do livro. A tragédia rompe dentro dessa família. E aí nós temos aquela que talvez seja o principal personagem da história. O principal personagem humano dessa história. Quem é? Pode falar alto, gente. E se a gente propôsse que o principal personagem humano da história é Noemi? A história, na verdade, ela é sobre Noemi. Reparem quem que começa. Houve um homem, Elimeleque, e sua mulher Noemi. E aí o grande problema que vai ser resolvido no livro de Ruth é o que está no versículo 5. Noemi ficou sozinha. É isso que é a grande novela do livro de Ruth. É o grande acontecimento. Noemi ficou sozinha. E agora? Estamos diante de uma viúva. Gente, aí a gente tem uma dificuldade contextual. Porque a viúva hoje em dia... Como é que é a viúva hoje em dia? O cara morre, o traste morre, ela dá graças a Deus. Fala assim, morreu, agora tem uma pensão por morte, e eu continuo minha vida, vou trabalhar, vou ter o meu sustento, vou usar a minha formação, e glória a Deus. Você vai logo, filho, vai lá, fique lá com Deus, eu fico aqui e sigo a minha vida. Mas naquele tempo, a mulher viúva estava enrolada, porque ela não tinha formação. Ela não tinha estudado nas melhores faculdades, nas melhores escolas, ela não tinha feito nada. A vida dela era cuidar dos filhos. Então, a garantia de uma viúva, porque geralmente o homem morre antes, pelos motivos que vocês sabem, o homem geralmente morre antes, e qual que era a garantia que uma viúva tinha? Os filhos. Só que os filhos morreram também. E essa mulher, então, ela fica totalmente desamparada. Ela é uma pessoa estrangeira, porque ela está na terra de Moabe, sem marido, sem filhos e tendo que cuidar de 2 noras, que também são viúvas. O grande drama dessa história é como um Deus bondoso, um Deus misericordioso, abandonou uma mulher em outra terra a ver navios. A grande tragédia é Noemi sozinha. E muito interessante que você sabe o que significa o nome de Noemi? O nome de Noemi refletia coisas boas, agraciada. Aquela que tinha alegria. E de repente essa mulher está desolada. Tenta entrar no drama do texto. Tenta entrar naquilo que está acontecendo. Coitada dessa mulher. Ela então decide voltar para a sua terra. Porque as coisas melhoraram, a economia melhorou. Diminuiu lá o imposto do ICMS, houve algumas mudanças políticas, é isso que diz o versículo 6? Quando Noemi soube o quê? Que o Senhor vier em auxílio do seu povo. Toda a visão do narrador, repare que é o narrador que está contando, toda a visão do narrador, ela não é
secular, ela é uma visão que Deus está no controle de todas as coisas. O principal personagem, repare que quando eu disse o principal personagem humano, Noemi, agora o principal personagem rompe na história. Quando Noemi soube que o Senhor socorreu o seu povo, ela então decide voltar para a sua terra. E quando ela decide voltar, ela está com aquelas duas malas lá, as duas viúvas moabitas. Se Noemi estava na pindaíba, imagina as duas. Abandonaram as suas casas e agora elas dependiam de uma viúva. E aí elas choram porque estão indo e Noemi fala assim, não vão comigo. Não vão, órfã, não vá comigo, Ruth, não quero vocês comigo. E elas falam, não, nós iremos com você. Onde você estiver, nós estaremos. Aí Noemi fala, vocês estão loucas, filha? Vocês estão loucas? Vocês estão vendo a minha situação? Vocês querem passar fome junto comigo? E aí, órfão, então, pensa bem. O que ela fala? Olha a circunstância. Eu tenho uma família aqui que eu posso voltar ainda. Eu posso arrumar outro marido. Eu vou voltar para minha casa. Mas e a resposta de Ruth? Versículo 16. Ruth, porém, lhe respondeu: não insistas comigo, que te deixe que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrereis, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. Ruth, a moabita, e repara que toda vez que o texto falar sobre Ruth, ele vai dizer Ruth, a moabita. Você sabe quem eram os moabitas? Lembra do Ló, o sobrinho de Abraão, que as filhas deles tiveram uma ideia brilhante para perpetuar a geração deles? Para quem não lembra, para contextualizá-los nessa cena linda e muito inteligente, elas fizeram o quê? Vamos embriagar o nosso pai, nos deitar com o nosso pai, engravidar do nosso pai e assim continuaremos a nossa família. E ela faz isso. E o filho da mais velha é então Moabe, onde vem toda a descendência dos moabitas. O moabita, para o judeu, portanto, era alguém considerado como idólatra, como feiticeiro e como prostituta. Por isso que toda vez o texto vai falar Ruth, a moabita. E é Ruth, a moabita, que conhece o Deus de Israel através da família de Noemi e fala, o teu Deus é o meu Deus. Declarando então uma firmeza muito maior do que Noemi, a judia. Porque parece que Deus está mostrando através dessa narrativa, dessa história, que ele não está restrito a qualquer nacionalidade e a qualquer situação social. Não é porque o homem e o sujeito é mulher, não é porque o sujeito é judeu ou o sujeito é moabita, mas é porque o sujeito deposita a sua fé e a sua esperança no Deus de Israel. O teu Deus, Noemi, será o meu Deus, e aonde tu estiver, eu estarei com ele. Porque eu estou tendo essa atitude, Noemi, de te acompanhar. E aí, minhas irmãs, eu falo com todo amor no coração, minhas queridas. Como a gente aprende aqui, né? Como é que a gente vai lidar com um texto desse e dizer, eu não gosto da minha sogra mesmo? Porque aqui graças a Deus, é só anjo, né? Todo mundo aqui gosta da sogra, os maridos amam suas sogras. Você fica quieto, viu, Davi? Você está bem perto aí. As mulheres amam as suas sogras. Alguns gostam dela bem longe. E é uma maldição de Eva, vocês lembram disso? Porém, inimizade entre a mulher e a sua nora. E essa aí pegou, viu? Se há uma coisa difícil de lidar é a sogra. Graças a Deus a minha é boazinha, mas... E como o evangelho e as palavras, a promessa, a aliança de Deus quebra essas dificuldades de relacionamento, porque para elas também era.
Você adquirir um outro Deus, uma outra cultura, fazer parte de outra cultura. E Ruth é totalmente fiel a essa sogra e diz assim: eu estarei contigo, ainda que você não tenha nada a me oferecer. Porque a preocupação de Ruth não é a situação de Noemi, a preocupação de Ruth não é o que Noemi tem a oferecer, a preocupação de Ruth não é a família de Noemi, mas é o Senhor de Noemi. Ela está nessa família por causa do Senhor. E Noemi falou: eu não tenho mais como te dar outro filho. Você vai ficar esperando eu ter outro filho, ele crescer e casar contigo? Você vai estar fadada a passar fome caminhando comigo. E Ruth fala: eu irei para a sepultura, porque o teu Deus é o meu Deus. Será que a minha e a sua postura é de confiar em Deus, independentemente de as circunstâncias, independentemente do que eu vou ganhar com isso, de como eu me beneficiarei daquilo, mas eu estarei com o Deus da aliança, o Deus que eu aprendi a servir. O que o autor está propondo é que a Moabita depositou uma fé que não se via em Israel. Então elas continuam. E quando eles chegam lá na terra de Belém, as mulheres falaram: veja, olha Noemi aí. E ela falou que não queria mais ser chamada de Noemi. Ela diz: melhor que vocês me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga. Mara não é de maravilhosa, tá? É de amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor se colocou contra mim. Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Repara que o texto enfatiza quem? Quem que o texto enfatiza? Noemi. Quem chegou em Belém foi Noemi, com a sua parceira Ruth, a Moabita. Aquela que era idólatra, aquela que era pecadora. O que talvez eu e você iríamos falar, aquela lá que é pagã. Para a gente tentar entender o que era, porque para nós essas coisas estão muito na cabeça, mas é como se estivesse falando assim. A Noemi está voltando junto com uma mulher que foi prostituta, que era do candomblé, e que é estrangeira. Vai, coloca aí uma nação assim se passa por um preconceito aqui. Era isso na cabeça deles, não era? A gente olha muito bonitinho a Ruth, a Moabita. Não, é Ruth, a prostituta, a adoradora daquelas macumbarias que você vê. É essa que está voltando. E aí imagine o povo da igreja olhando: oi, Noemi. Ela fala: que Noemi? É a desgraça. E os olhares que Israel teve sobre ela, daquela família voltando toda desamparada, falou: com certeza esse povo pecou contra Deus. Será que eu e você não teríamos a mesma postura? De falar: olha só quem ela trouxe para o nosso meio, uma prostituta, macumbeira. E assim termina a segunda cena. E o texto continua no outro capítulo, e a gente vai nessa novela ficando ansioso, como é que será essa vida delas em Belém? E o texto diz que no capítulo 2 eles tinham um parente, um marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. O que esse versículo nos traz? Esperança. Talvez numa leitura superficial a gente fala: o que tem a ver? Que era um homem muito rico, influente, que pertencia ao clã de Boaz. Havia naquela época a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Presta bem atenção, não pisca, porque isso faz com que muita gente entenda errado o livro de Ruth. A lei do levirato era o seguinte: fulano tem um irmão mais novo, e ele casou, e ele tem lá um irmãozinho mais novo, que é solteiro. Quando esse irmão mais velho morre, a viúva vai ficar desamparada. Vocês concordam comigo? Qual que era a obrigação do irmão mais novo, ou do parente mais próximo? Casar com essa viúva, e assim manter o nome da família, do irmão morto, e manter a própria viúva que estava desamparada. Por que Deus fez isso?
com misericórdia e olhar de um Deus que é pessoal e misericordioso e amoroso e que conhece o contexto histórico em que o povo vive e olhou e falou com toda a sua sabedoria e falou: se eu não fizer isso, coitada das viúvas. Porque ninguém vai querer casar com uma viúva. Gente, já não é assim até hoje. Quem quer casar com viúva, com filho? Ou que seja, que olha assim e fala assim: ó, ela já matou 3. Tu vai ser o 4. Toda vez alguém morre. Ninguém quer. Então, Deus impõe essa lei e que o parente mais próximo tinha que assumir a bronca de cuidar da viúva. E aí, o texto, a narrativa nos traz essa esperança. O que será que vai acontecer? Agora que tem um parente aí rico, será que esse cara vai ser o resgatador dela? E aí Ruth diz, e aí repare o versículo 2, Ruth, o que diz sobre Ruth? Ruth, a moabita, disse para Noemi: olha, eu vou pegar lá as espigas lá de milho. Havia outra lei, não pisca de novo, que era o seguinte: ninguém podia ser muquirana em Israel. Se eu estou colhendo lá e cai as coisas no chão que eu estou colhendo, eu não poderia abaixar e pegar as coisas. Por quê? Porque tinham pobres. O que Deus fala? Olha, você não seja muquirana. Caiu lá as espigas de milho, deixa lá, para que os pobres pelo menos tenham isso para pegar. E aí Ruth fala: olha, já que a gente tem essa boquinha aí, eu vou lá. E Noemi permite que ela vá sem dar nenhuma recomendação. O que o texto está nos dizendo é que Noemi não tinha esperança mais nenhuma, porque era muito perigoso o que Ruth estava para fazer. Uma mulher, sozinha, pobre, no meio de um monte de peão, que está numa necessidade de comida também, que estava todo mundo ali pegando. Imagine você, passa lá, a espiga cai, todo mundo sai matando, e uma mulher, sem força, podendo ser explorada, que ninguém ia dar conta, e Noemi simplesmente fala: vai, minha filha, porque eu não tenho como te dar comida. E aí eu e você já temos uma coisa que vocês, queridas irmãs, não são as primeiras a viverem no mundo que é difícil para as mulheres. A gente vê essa frase bastante e eu acho que ela, embora carregada ideologicamente, eu acho que ela é muito verdadeira. É um mundo mais hostil para as mulheres. Só que isso não começou agora. Ruth estava diante de uma situação hostil, onde ela seria molestada e ninguém daria nem conta. Nem mesmo disque denúncia, nem mesmo cancelamento, nada aconteceria com quem o molestasse. E ela vai então. Só que o versículo 3 diz que ela foi e começou a colher as espigas atrás dos ceifeiros. E, na minha versão, diz casualmente. Caiu em sorte. Olha a ironia do autor. Casualmente, gente. Foi na sorte? Ou havia um Deus sobre todas as coisas, que estava governando a história? O autor usa desse recurso literário para demonstrar que, casualmente, por ironia do destino, para quem não tinha esperança, ela caiu ali na área do Boaz. Talvez a minha vida e a tua vida que está aqui hoje seja sem esperança para a tua família, sem esperança para o teu destino, mas o que Deus tem para dizer através da história do texto bíblico é que há esperança em todos os momentos e que mesmo que por meios que pareçam corriqueiros, Ele está para demonstrar o seu favor. Mesmo na doença, mesmo na dificuldade, mesmo na pobreza, Deus está para demonstrar o seu favor em meios que nos parecem corriqueiros e que Ele não está agindo. Porque eu e você temos a impressão de que Deus só age se Ele abrir o mar. Se eu tiver um caroço aqui no peito e colocar a mão e o caroço some. Se não for assim, Deus não age. Mas Deus agiu de modo corriqueiro. Casualmente, a Ruth caiu lá na colheita de Boaz. E aí o Boaz... O que o Boaz faz? Ele olha aquela moça lá, chega lá para os seus servos e fala: quem é aquela mocinha ali? E aí já desperta na gente: opa, houve um interesse. Ela é a moabita, Ruth, a moabita. Ela veio com Noemi. Só que aquilo tinha virado tanto que agora a Ruth moabita era conhecida como uma mulher que
aderiu ao Deus de Noemi e que era fiel a Noemi e que era agora respeitada. Em comparação com a sua cunhada órfã, e o texto nos põe de propósito Noemi e Ruth e órfã, dois exemplos femininos, e mostra como Ruth é o exemplo a ser seguido de alguém fiel ao seu Deus em meio a tantas circunstâncias difíceis da vida. Em meio a um mundo tão hostil, tão difícil para as mulheres, Ruth decidiu ser fiel ao Senhor. Que esse seja o teu posicionamento, minha irmã, e meu irmão também, em um mundo tão hostil a você, que você seja fiel ao Senhor. Isto mudou a visão como se olhava para Ruth, a moabita. E aí o Boaz descobre que ela veio e fala assim, versículo 8, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. E ele fala assim, olha, eu vou dar uma ordem para que ninguém toque em você. Nada bobo. Para que ninguém toque em você. Pode ficar por aqui, minha filha. Aí ainda diz mais, olha, tem mais, hein? Vem aqui e molha o teu pão aqui no vinagre, come um pouquinho. Leva um pouquinho para tua sogra. E aí o Ruth leva. E quando ela chega cheia de coisas lá, a Noemi olha para ela e fala assim, quem te deu tudo isso? E ela fala assim, foi Boaz, um homem aí. E aí as coisas começam a mudar. Aquela mulher que era desesperançosa, Noemi, ela então diz, bendito seja o Senhor, porque este homem é o teu resgatador. É aquele que tem que cumprir a lei do levirato. Olha só o que diz o versículo 20. E Noemi exclamou, seja abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é o nosso resgatador. E aí a Ruth disse, foi ele mesmo que falou para eu ficar lá. Então Noemi agora aconselha a Ruth, fala, fica lá, minha filha, porque em outros lugares que você fosse, você seria molestada. Repara que a Noemi, que era sem esperança, agora rompe em esperança e fala, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele agiu, mas agiu por meio de você, Ruth. Aquela mulher que era considerada prostituta, aquela mulher que era considerada idólatra, ela foi um meio de ação, um meio de redenção de Deus para a vida da israelita Noemi. Para mim e para a tua vida, não importa de onde viemos, não importa o que nós fizemos, não importa onde nós nascemos, mas o que importa é que Deus nos chama para ser por nós meio de redenção para os outros. E aí ela aconselha, fica lá. E agora a gente fica na espera. Ela vai ficar lá, termina o terceiro capítulo da novela, e nós ficamos esperando, o que será que vai acontecer agora? Como é que vai ser essa questão? E ela continua indo lá. E aí, Noemi agora tem a ideia. Agora vai entrar em ação. Ela fala, minha filha, começa lá no capítulo 3, fala assim, toma um banho. Você imagina a ceifeira lá o dia inteiro trabalhando. Não era aquele cheiro agradável, mas ela fala, agora você toma um banho, você arruma o seu cabelo, você vai toda ornamentada, toda bonita, e você vai encontrar com esse Boaz aí. Você vai fazer o seguinte, é dia de festa, o Boaz vai comer, o Boaz vai tomar o vinho, vai ficar alegre, e você vai entrar lá, não vai deixar que ele te veja, vai se deitar aos pés dele, e ele vai te dizer o que fazer. O que nós ficamos na cabeça? O que o leitor do texto fica na cabeça? Será que Ruth, que foi um exemplo de fidelidade, agora vai pisar na bola e vai fazer a mesma coisa que as filhas de Ló fizeram? Lembra lá das filhas de Ló que eu falei para vocês? Elas embebedaram o pai e tiveram um filho com o pai. Será que agora Ruth vai embebedar o Boaz? Vai ter o filho com o Boaz e obrigar ele a ser o resgatador? Esse é o drama que o texto nos traz. E Ruth fez tudo, versículo 6 diz que Ruth fez tudo o que a sogra mandou. E aí no 7 diz, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre. E foi deitar-se perto dos montes de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu o pé dele e deitou.
No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada em seus pés. Estava de noite, né? Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Agora eu te pergunto, o que é isso? É uma cantada dos anos 30? É um negócio... Era estranho o jeito que o povo paquerava naquela época, né? Mas a grande questão é uma questão cultural. Quando o homem deitava-se com a sua esposa, e até hoje é assim pelo menos, o homem deita com a sua esposa e a sua esposa deita... Fala alto, irmã. Do lado. A esposa deita do lado. O que Ruth faz? Deita aos pés dele. O que isso quer dizer? Quer dizer uma situação de respeito. Eu não vou deitar ao teu lado, porque quem deita ao teu lado é tua esposa. Eu não sou tua esposa. Ela deitou aos pés dele. Ou seja, o posicionamento de Ruth não foi de propor um ato sexual, mas foi de propor outra coisa. Quando ela diz assim, estende a tua capa sobre mim. O que é estende a tua capa? Porque estava frio? Na própria Bíblia, Deus fala que estendeu sua capa sobre o povo. O que isso queria dizer? Proteção. Aliança, pacto de um com o outro. Então, quando Ruth fala assim, estende a tua capa sobre mim, ela diz assim, me pede em casamento. Ela tem a atitude de falar assim, seja o meu protetor. Ela não pede diretamente, Boaz, casa comigo, mas ela fala assim, me pede em casamento. Fica a dica. Para quem, quando o namorado está demorando, ela diz, não precisa pedir, mas ela pode falar assim, me pede em casamento. Estende a tua capa sobre mim. E Boaz entende isso. Então essa questão de deitar aos pés e pedir a capa era uma questão de se colocar como alguém que não ainda é protegida e pedir essa proteção e pedir esse casamento. E a resposta de Boaz vem no versículo 10. O Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Gente, você imagina uma moabita receber esse elogio. Esse é o elogio de Provérbios 31, da mulher virtuosa, da mulher que é o exemplo para a nação. Então agora a moabita, a prostituta, a idólatra, a macumbeira, recebe então a resposta de que ela é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher guerreira, você é uma mulher de valor, você é uma mulher em que todos querem ter perto. Todos aqui sabem dessa tua honra, Ruth. E aí a gente fica feliz, agora sim, agora vai chegar uma redenção para a coitada. E ele diz, é verdade que eu sou um resgatador, e a gente fica, mas há um parente que é mais próximo do que eu. Aí todo mundo murcha. Passe a noite aqui. De manhã veremos, se ele quiser te resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deitou lá, esperou outro dia, ele colocou sobre ela uns alimentos para que ela voltasse para a casa da sua sogra. Por quê? Porque se alguém visse a Ruth saindo lá de noite, pegaria mal. Então há uma postura do Boaz em falar assim, olha, vamos com cuidado para que você não fique mal falada no meio do povo. Eu vou te colocar isso aqui, que ninguém te veja voltando para casa. Eu não farei nada com você. Se o outro cara não quiser, então eu serei o seu resgatador. Aí eu já conversei com pessoas que falam assim, tá vendo? Boaz não quis a mulher, aí ele joga para uma e o outro cara não quer, e aí... Não é isso, é porque a lei obrigava que o parente mais próximo tinha prioridade. Boaz, como um homem temente à lei, ele então se submete e fala assim, olha, eu quero bastante. Eu já quero desde o momento que eu te vi ali. Mas eu preciso respeitar a lei do Senhor. Você, homem, os teus desejos não estão acima das Escrituras. O teu desejo não está acima do pacto de Deus com o seu povo. O meu e o seu desejo não pode suplantar aquilo que Deus propôs em sua palavra. A honra da mulher, aquele homem que agora é um exemplo de quem honra a mulher, de quem se preocupa com o que vão falar dela, de quem vai cuidar dela, de quem vai proteger ela. O que o autor do texto está querendo mostrar é que este é o exemplo de homem.
que não é guiado pelos seus desejos, que fala assim, agora está na minha. Mulheres, fechem os ouvidos. Se o Boaz contasse lá na esquina lá, que a mulher deitou lá nos pés dele e ele não fez nada, o que falariam dele? O que o texto propõe é um modelo de masculinidade que não está para os próprios desejos, mas está para a proteção daqueles que estão por perto. Para o cuidado e para a abnegação daqueles que estão por perto. E ele falou, olha, eu vou. E aí talvez você me pergunte assim, como é que você sabe que não aconteceu nada? Pela resposta de Noemi eu tenho certeza. Que ele chega lá, a Ruth fala e conta tudo o que aconteceu, e se repara como Noemi agora está alegre, quando ela chega ela fala assim, o que aconteceu, minha filha? Aí a Noemi fala, ela explica, a Ruth explica, e Noemi fala assim, no versículo 18. Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará, enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Também não é ninguém de ferro. Ela foi lá, mexeu com o cara, pediu, falou, casa comigo. E o cara fala, aí a Noemi fala assim, e o cara se segurou, falou, olha, eu vou respeitar a lei do Senhor. E a Noemi fala assim, ele não vai se segurar. Uma mulher experiente, sabe como é que funciona, fala assim, ele não vai se segurar. Hoje mesmo ele vai resolver essa questão. Rapidinho ele vai correr atrás disso. Dito e feito. Agora Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se. E o versículo 4, tá? O capítulo 4, estou lendo. Exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Que coincidência, né, gente? Como Deus é o orquestrador dessa história. Deus fez ter fome em Belém, Deus fez ter fome em Moabe, Deus matou o marido de Noemi, os filhos de Noemi, Deus trouxe Noemi de volta, Deus preparou o encontro entre Boaz e Ruth, Deus preparou o encontro entre Boaz e o resgatador. E agora o texto nos coloca os dois personagens masculinos de frente, o Boaz e o primeiro resgatador, aquele que tinha proeminência, que era parente mais próximo. Diz o versículo 2 que Boaz reuniu os 10 líderes, e aí ele disse para o resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertence ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois de você, eu. Lembra da lei do levirato? Quem tinha a responsabilidade e o direito era o parente mais próximo. Mas ele ficaria com a terra. Então, quando o cara ouve que ele ficaria com a terra de Noemi, com a terra ele quer ficar, né? Olha a resposta dele. Eu resgatarei, respondeu ele. Aí o Boaz deve ter coçado a cabeça assim. Aí diz, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e a Moabita, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. O que acontecia, gente? Agora imagine vocês, o homem vai lá, casa com a viúva, tem um filho com a viúva. Lembra para que tinha a lei do levirato? Para perpetuar a família do falecido. Então, esse filho levaria o nome de quem? Do marido novo ou do morto? Do morto. Então esse cara agora, olha só o B.O. que ele tinha que assumir. Ele tinha que casar com a viúva, cuidar da viúva, ter o filho, e o dono da terra ia ser esse cara, não ia ser ele. O dono da terra é esse cara aqui, que não ia ser filho dele. Seria o filho de Elimeleque. Ele fala, isso aí eu não quero, porque agora imagina a questão, se o homem tem outra mulher, e aí ele traz, olha, eu trouxe uma nova mulher para cá, para casa. Nem seria esse tanto problema naquela época. O problema seria trazer o filho. Porque quando fosse dividir as terras, esse filho herdaria toda a terra que era de Ruth e de Noemi, e ainda teria que dividir as terras que já eram dele com esse filho. Isso traria um problemão para a casa do cara. Aí o cara fala, olha, se fosse só as terras eu queria, mas com o kit junto eu não quero não. Fica para você. Isso demonstra o que é um homem normal. Eu nem julgo esse cara. Um cara normal. Ele pensou nas suas terras, pensou que aquilo não seria benéfico para ele e falou, eu não estou dentro desse negócio, pode ficar para você. Mas isso contrasta
com um homem espiritual que é Boaz. Porque ele sabia que aquela descendência, quando ele assumisse a Moabita, não seria dele. Mesmo assim, ele cumpre o seu papel de resgatador, sem se preocupar de quem vai ser a terra, sem se preocupar com suas posses ou com o seu bem-estar, mas se preocupando em cumprir o propósito de Deus para a vida dele e para a vida de Ruth. Quantos aprendizados nós não temos com esse modelo de masculinidade? Pelo que nós ouvimos que hoje a masculinidade de verdade é você ser impactante, é você vencer a todo custo. Você vai vencer, você tem que ser o homem de pulso, que coloca tuas vontades, que vai, que faz, que acontece. Quando na verdade a Bíblia diz, o homem de verdade, a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, é aquele que se dá em lugar dos outros. E aí eles fazem um pacto, lá na época era entregar a sandália, para dizer que o pacto estava firmado. Acertam lá no cartório. E aí o Ruth anuncia a todos os líderes do povo. E ele recebe uma bênção. Que fosse, os líderes do povo falaram, olha, que você tem a bênção que houve também nos nossos antigos. Que essa mulher seja frutífera. Da mesma forma que Deus redimiu a família de Jacó, que Deus redimiu a família de Pérez, que também redima a sua. Que esse casamento com a Moabita, ou Ruth, ou Boaz, seja próspero diante do Senhor. E aí o versículo 13 diz que Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. E aí a gente fica todo feliz. A Ruth se arrumou, casou, está feliz, engravidou, ganhou um filho. E aí o que diz o versículo 14? As mulheres disseram a quem? A principal da história. Louvado seja o Senhor, que não te deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Até aqui. A alegria volta para Noemi. Lembra? Ela começa o texto dizendo que Noemi era abandonada, e agora está dizendo que Noemi tem uma nora que é melhor do que 7 filhos. Ruth é o agente da redenção da vida de Noemi. Deus está redimindo a história de Noemi através de uma moabita e através de um homem que é o resgatador dela. Então que eu e você, talvez nós não sejamos nem o protagonista da história, mas nós podemos ser instrumentos de redenção de Deus na vida de outras pessoas. Com o exemplo do que é uma mulher e do que é um homem segundo o coração de Deus. E é muito interessante quando a gente pensa na feminilidade de Ruth, e a gente vê que Ruth era uma mulher corajosa, uma mulher que trabalhava fora. Não é isso? Ela não foi atrás das espigas? Será que toda mulher cristã é obrigada a trabalhar dentro de casa? Minha filha, quando o negócio aperta, como é que vai ser? Não há problema nenhum, senão a gente vai dizer que nós queremos ter mulheres mais santas do que Ruth. Quando apertou, ela foi atrás. E ela foi, ganhou, conquistou, teve coragem. Ela propôs o casamento para Boaz. Então, mulher, você pode sim exercer papel protagonista, você pode sim trabalhar, você pode sim propor até um casamento. Aí eu estou indo para um lado aí da briga da internet, dos lugares. Só que em tudo isso, nós vemos que apesar dessa força de vontade, apesar de trabalhar fora, qual que é a grande bênção dela? O casamento. Ruth trabalhou fora, Ruth propôs o casamento, mas ela se submeteu ao casamento. Ela era uma mulher de fibra, era uma mulher virtuosa, mas ela sabia que ela precisava sim de um homem com ela. Ela precisava cumprir aquilo que era o combinado de Deus, de ser auxiliadora de alguém. Os extremos não compactuam com as Escrituras. O que Deus quer de uma mulher é que ela seja virtuosa, que ela seja guerreira, mas que ela abençoe como meio de redenção através de um casamento frutífero.
Ah, são todas as mulheres que recebem a bênção do casamento. Não, 1 Coríntios 7 nos expõe que não são todas, nem todos os homens. Mas que há o valor da família em geral nas Escrituras para que as mulheres preservem. E essa ideologia de dizer que mulher não precisa de ninguém, que você vai, que você faz, que você acontece, que você é isso, aquilo, você é mais que o homem, isso também não concorda com o que diz as Escrituras. As Escrituras elevam o papel da mulher, mas ao mesmo tempo mostram que a maior bênção dela foi casar e ter um filho. Será que faz parte do meu pensamento como cristão, um pensamento que diz ideologicamente que não é importante uma família, que não é importante dar à luz e ter filhos, em que isso é coisa do passado? Também não concorda com a Escritura. Do outro lado, nós temos Boaz, um homem que foi resgatador de Deus, um homem que deu a si mesmo em resgate da sua futura esposa e da sua esposa. O modelo de homem que não é aquele que impõe as suas vontades, como eu disse aqui. Quantas vezes eu e você não impomos do jeito que a gente quer, nos nossos desejos, que deixe para lá as Escrituras, deixe para lá a vontade de Deus, o que importa é eu agora me satisfazer. Modelos de masculinidade que colocam que o homem de verdade é aquele homem com a barba desse tamanho, lenhador, que corta aquelas madeiras com a mão, e que esse é o homem bruto, que não fala com ninguém, e você, mulher, fica quieta aí, quem manda aqui sou eu. Será que essa é a atitude que as Escrituras propõem? Não, as Escrituras propõem uma liderança, uma proteção que se dá no lugar de outro. E o nosso maior exemplo disso é o próprio Cristo, que se dá em favor de nós, e para nos resgatar e para nos liderar, Ele nos serve. O maior servo dessa história é Boaz, que não assume protagonismo, mas é um instrumento na redenção. Ele é só um que pode proteger, e você, homem, sim, ainda assim, ainda hoje, pode ser um protetor da sua mulher, um protetor da sua família, um protetor da sua casa, um protetor da igreja. Mas essa proteção ela não se dá com cara fechada, sendo carrancudo, mas essa proteção ela se dá com servidão, com abnegação, em ter o privilégio dos outros acima dos nossos. Esse é o verdadeiro modelo de masculinidade bíblica. Aí nós vemos uma história linda que ela acaba de um jeito estranho. A história tem romance, a história tem reviravolta, e ela acaba, olha aí no versículo 18. Olha como essa história acaba. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Ezrom, Ezrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Acabou o texto. A novela, imagine vocês, o gênero do texto de Ruth é de novela. Aí a novela vem, brilha, faz aqui, acontece, a mocinha vai, deixa lá, vai para um lado, vai para o outro, casa, tem filho, e aí quando acaba lendo uma genealogia. Você fala, meu, que negócio chato, que anticlímax é esse? Mas essa era a maior redenção que podia existir. Quem que era Davi, gente? Começa com Re, termina com I. Era o rei. E no período dos juízes, quando se dá o livro de Ruth, qual que era a maldição? Naquela época não havia rei em Israel. Então a Noemi, que foi levada para lá, foi lá para Moabe, que voltou toda desgracenta, sem marido, sem filho, pobre, com uma moabita do lado, uma família lascada. É a família que gera o rei Davi. O que Deus está falando é que eu posso, a partir de uma tragédia pessoal, trazer uma bênção nacional. De coisas que Noemi, talvez não, Noemi não descobriu, Ruth não descobriu, Boaz não descobriu, como eles foram bênçãos na vida de Israel. Talvez você também nunca vá descobrir o tamanho do efeito que Deus faz na sua vida. De como você está participando da obra redentora de Deus por toda a história. E você se acha pequeno, porque era uma coisa pequena, era uma família comum, gente. Não era a família do rei, não eram profetas, não eram sacerdotes, era gente como a gente, normal.
Não era a casta religiosa, era a gente que tinha o Boaz lá tinha sua fazendinha lá, sua eira. A Noemi era uma pessoa lá, coitada, tinha uma gente normal que gerou o rei de Israel, que fez parte da história da redenção. Então Deus pode, através da tua vida, da tua desgraça, assim, romper em bênção. Mas tem mais que isso pra gente. Depois de 14 gerações de Davi, quem é que vem? Quem é que aparece lá na genealogia de Jesus? Ruth, Boaz. Eles foram instrumentos de Deus para perpetuar uma geração que viria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que morreria numa cruz e redimiria toda a humanidade. Pessoas que vieram antes de Ruth, pessoas que vieram depois de Ruth, salvas pelo sangue deste descendente de Ruth e de Boaz. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus rico em sabedoria, grande misericórdia, que Deus que age no meio da história, que Deus que não é alheio a todas as coisas, mas um Deus que vem pelo nosso meio, que vem e age no meio do seu povo de maneira sobrenatural, mas por meio das coisas normais. Deus seja louvado. E aí eu quero dizer para você que tem saída das suas situações. Você não sabe o tamanho da sua participação na história da redenção. Que Deus te redimiu, te comprou pelo sangue do Cordeiro e que hoje você pode ser instrumento dele para a salvação de outros. Você, mulher, você tem os seus filhos em que podem ser bênçãos na vida. E que grande bênção são filhos que são flechas na mão do arqueiro, como diz o salmista. É por isso que Paulo fala que a mulher, pelo bom discernimento, ela se salva dando à luz a muitos filhos, e filhos tementes a Deus. É por isso que o que é de mais precioso é a vida familiar. Mas também a vida de devoção, porque não é só ter uma família e dizer eu honro a Deus, eu cumpro aqui certinho a cartilha de Deus, mas é dizer o seguinte: eu temo ao Senhor dos Exércitos e a minha vida está entregue para da forma como Ele quiser, eu ser instrumento de redenção na mão dele. Que a sua dor, que a sua dificuldade seja colocada aos pés de Jesus e que a sua oração hoje seja: como, Senhor, tu pode usar a minha dificuldade, a minha situação nesse momento para ser instrumento de redenção nas tuas mãos. Que a nossa história seja para a história de Deus. Que a nossa história seja para a história de Deus. O que nós temos nas Escrituras são várias histórias, formando uma grande história de redenção, onde Deus está constantemente trazendo o seu povo para si, onde Ele vem e rompe no Filho de Deus e continua isso até hoje, até o dia que Ele volta. E nós temos o privilégio de participarmos disso, com as nossas limitações, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, dentro da nossa vida normal. Que Deus te ajude, que Deus me ajude nessa. Vamos orar? Senhor, toma conta, Pai, dos corações e que o Senhor aplique diretamente essa palavra no meu coração e no coração dos meus queridos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos homens e mulheres que te honram e te engrandecem e usam os meios, Pai, que o Senhor nos deu de vida comum, Pai, para fazer parte da grande história de redenção que o Senhor tem no mundo. Como diz a Nauzira, Pai, não nos deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo, mas usa a nossa história corriqueira, a nossa história comum, para levar a salvação e o Evangelho de Cristo para todos. Em nome de Jesus. Amém.